Boa tarde, amores. Olha só, vim falar aqui de uma coisa que eu tinha postado essa semana, acho que foi, começo da semana, não tenho certeza, sobre fobia e medo das coisas. Teve um monte de gente que me mandou direct perguntando sobre, falando que sentia algumas coisas também e tal, né? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou nada dessas coisas, né? Mas, deixa eu só chegar aqui um pouquinho pra trás. As coisas que acontecem comigo, eu entendo um pouco, sempre. Porque eu sempre tô investigando o que tá acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha cabeça e por aí vai. Então, olha só. A questão da fobia que eu tinha de bicho, de borboleta, de tudo quanto é que é bicho. A questão nem era o bicho em si. A questão é que quando ele estava por cima de mim, acima da minha altura, vamos supor, eu tô em pé e tem uma borboleta que tá mais alto que eu tinha medo da borboleta. Morria de medo de passar perto dela, porque eu tinha a impressão que ela ia pular em cima de mim. Se fosse um grilo, mesma coisa. Se fosse uma barata, a mesma coisa. Se fosse uma lagartixinha, a mesma coisa, aquelas taruíra. E eu descobri o motivo do medo do bicho que vinha de cima. Que, na verdade, todos esses medos assim que a gente tem quando a gente tem pavor das coisas, tem um fundo, né? Um trauma, alguma coisa que você já viveu. Já vivenciou e às vezes você não lembra. E quando eu fiz um curso de PNL, eu não sei se vocês sabem o que é PNL, é Programação Neurolinguística. Eu fiz um curso de 6 meses, se eu não me engano, de PNL. Então lá, assim, tem muito autoconhecimento, muitas coisas, e dentro desse curso tinha uma parte que era hipnose. Mas é uma hipnose acordada, não é uma hipnose que você tenha que dormir, que a pessoa faz o que quer, não. É uma hipnose consciente. A pessoa, ela vai te levar para um momento, para você ir sentindo as coisas. Ela vai te levando para um estado. Tipo isso aí. Ela te leva para um estado. Então, nessa hipnose que a gente fez em grupo, né? Eu descobri que o medo que eu tinha desses bichos que vinha de cima, hoje eu tenho medo, mas não é mais aquele pavor que eu tinha. Quando eu era criança, eu brincando num balanço, eu morava na roça, eu tinha mais ou menos 7 anos. Eu brincando na roça, num balanço, tinha um pé de abacate. A gente subia em cima do barranco e o balanço era uma corda, uma tabuinha. A gente montava ali em cima, né? Enganchava assim e ficava balançando. E era alto, dava mais ou menos 1,5 m de altura. Você tinha que subir no barranco para pular no balanço. E a gente brincando, os amigos, né? Os irmãos ali brincando. E de repente pulou um bicho lá de cima do pé de abacate e bateu no meu rosto e agarrou no meu rosto e não saía. E eu desesperada e eu caí do balanço. E nessa regressão acordada, eu descobri que o meu medo de coisas que vinham de cima era disso aí, né? Era uma perereca que pulou em mim, era gelada, ela bateu no meu rosto assim e eu fiquei doida, fiquei desesperada. E aí nessa regressão eu descobri que era isso. Porque ele me fez sentir que eu estava... Ele pediu pra me lembrar como que eu fico quando eu tenho... Qual é a sensação que eu tenho quando os bichos vão em cima de mim. Aí eu lembrei daquela sensação. Aí quando eu estava já naquela sensação, ele pediu, com quantos anos que você sentiu essa sensação, você lembra? Aí ele falou assim, você tá com na época que eu fiz o curso, eu acho que eu tinha 40 anos, tem uns 2 anos isso, 3 anos, nem lembro. Com quantos anos que você teve essa sensação? Eu não lembrava. Ele falou, você agora tá com 40 anos. Dê um passo para trás, você pode contar seus passos como se fosse décadas, como se fosse meses, você que vai escolher. Então eu contei como se fosse anos. Eu dava um passinho para trás, era um ano. E ainda tinha aquela sensação. E foi indo, foi indo, foi indo, até que eu cheguei mais ou menos na minha idade, 7 anos, e o meu inconsciente
tava lá isso aí. E eu acabei lembrando, entendeu? Então a gente faz uma técnica de entrega, você entrega para você mesma, você do futuro, entrega para você do passado, o que você quiser entregar de coisas boas, falando que você vai superar tudo isso, que isso que aconteceu na sua vida não vai te travar pro resto da vida. Olha, você fala assim, eu tô aqui, olha eu aqui, eu sou a prova viva disso, que você conseguiu vencer esse problema, entendeu? É uma coisa assim, parece coisa de doido, não tem? Mas funciona, comigo funcionou, eu tenho medo, mas nem tanto disso aí. A respeito das fobias que eu tenho, igual eu coloquei a unha, e eu tenho fobia dessas coisas que eu não posso tirar. Vamos supor, cílios, já coloquei cílios, eu fiquei 6 meses de cílios, não tive problema, mas eu conversei com a menina, eu falei, se me der fobia, você tem que tirar pra mim. E um certo dia, eu recebi uma notícia de um tio meu que tinha morrido, de uma hora pra outra, assim, de noite, e a primeira coisa que me incomodou foi os cílios. Eu tive uma crise de ansiedade, e os cílios começaram a me perturbar. E eu queria tirar de qualquer jeito, eu sabia que eu não podia tirar, senão eu ia arrancar os meus cílios junto. Então eu liguei pra menina, era 11 horas da noite, e ela teve que tirar meu cílio, senão eu ia arrancar todo o meu cílio. E eu já sei também da onde que vem foi aonde que desencadeou todos os meus problemas que eu tenho até hoje, foi desse fundo aí, os problemas que eu tenho em questão de várias fobias. Dessas fobias de ficar presa, fobia de... Tipo assim, igual o elevador. Elevador não entrava, eu já entro. Eu não entrava nem se tivesse gente junto. Hoje em dia, eu já até me arrisco a entrar sozinha. Mas essas fobias, assim, dessas coisas que eu falei, que eu não consigo tirar. Parece que eu tô... como que eu vou dizer? Ai, gente, eu não consigo lembrar da palavra. É como se eu tivesse amarrada, como se eu tivesse... tipo isso aí, como se eu tivesse amarrada. Você não consegue fazer as coisas. Isso aí veio da época que eu tive meu primeiro filho, quando me deram anestesia. E eu não senti minhas pernas. E foi onde que me deu a primeira sensação de impotência, gente. Essa é a palavra, impotência. Foi onde que me deu essa sensação de impotência, que eu não conseguia fazer as coisas, que eu não tava nas minhas mãos fazer aquilo. E daí pra frente eu só vim tendo problemas. Probleminhas daqui, uma fobia disso, fobia daquilo. Tudo que parece que eu não consigo, que eu tenho essa impotência, que eu não posso resolver eu mesma, me gera fobia. Já tive muita fobia de muita coisa. Hoje em dia tá bem menos essas fobias. Porque eu busco muito me conhecer, eu busco muito autoajuda, estudo muito, leio bastante sobre esses assuntos, pesquiso muita coisa, faço cursos, tudo quanto é curso que eu consigo fazer, eu tô fazendo, gratuito, pago, que eu consigo pagar, eu tô fazendo, para me ajudar e para ajudar as pessoas que eu puder falar sobre as coisas que eu aprendo. Então, deixa eu ver aqui, me perdi no que eu tava falando. Isso, eu tento me autoconhecer o máximo possível, e com esses conhecimentos eu já estou assim me livrando de muitas coisas mesmo, mas eu tô querendo procurar um psicólogo, porque eu tive ajuda do psicólogo quando eu quis ter meu segundo filho, porque eu tinha muito medo da anestesia. Então eu fiz 6 meses com um psicólogo, ele me ajudou muito. Nessa época, aí eu tive o meu filho, o meu segundo filho, consegui passei pela anestesia tudo, fiz uma cirurgia de varizes também, consegui passar pela anestesia, e eu estou novamente querendo procurar um psicólogo para poder me ajudar, porque essas coisas elas vão embora, dá um tempo, parece que elas querem voltar, como a depressão. Mesma coisa. Elas vão, daí a pouco parece que elas estão querendo voltar de novo. E aí é onde você precisa ter ajuda profissional. E eu tô querendo procurar um psicólogo para poder me ajudar, porque tem muitas outras coisas que eu quero fazer e às vezes eu me sinto limitada por causa desses problemas.
Quanto à depressão, já tive depressão. Depois que eu tive problema da anestesia, eu tive depressão pós-parto. Não foi aquela depressão pós-parto logo depois do parto. Uns 2 anos depois eu comecei a ter depressão. Eu não sabia o que era. Isso tem 24 anos. Meu filho tá com 24 anos, 25 anos mais ou menos, que eu tive essa depressão. E a depressão é uma coisa que você convive com ela pro resto da vida. Você melhora, mas você sempre fica com aquele assombrozinho que parece que uma hora quer voltar. Então, assim, eu tomo remédio, eu sou medicada, né? E meus remédios hoje em dia são bem fraquinhos, dosagem bem pequenininha. E, tipo assim, a hora que no momento que eu estou melhor, a gente tira os remédios. E eu passo, às vezes, muito tempo sem. Aí, às vezes, eu me sinto um pouco que eu preciso de ajuda. Não é vergonha. Se você precisar de ajuda, você precisar tomar um remédio. Não é vergonha. Eu sinto que eu preciso de ajuda, eu volto a tomar os remédios. Mas tudo, gente, com a ajuda do médico. Isso aí a gente não pode fazer sozinho, tirar sozinho essas coisas, não. Entendeu? Então, assim, hoje, tô numa fase muito boa. Graças a Deus, quando eu sinto alguma tristeza, alguma coisa, que eu tô pra baixo, é uma coisa normal. Não, já tem muito tempo que não me dá depressão. É uma coisa normal, que não é uma coisa assim que... É tipo assim, normal, igual todo mundo que é normal, que tem tristezas e alegrias todo dia. Entendeu? Porque se você for sempre feliz a vida inteira, isso não é normal. Se você for sempre triste a vida inteira, também não é normal. Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo que é aqui de mais, aqui de menos, é ruim. Então você tem que ter um equilíbrio na sua vida, né? E por isso que eu estudo muito coisas de autoajuda, porque me ajuda muito, 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 muito. E eu espero ter ajudado alguém que precisa, né? Se você estiver precisando, procura uma ajuda, porque é muito importante, tá bom? Eu vou estar falando também sobre algumas coisas de autoajuda que eu leio, que me ajuda muito, mas não nesse vídeo, vou deixar para outro vídeo. Beijinho.